Fala pessoal, vocês estão no canal Navegando na História e hoje nós estaremos falando sobre o Império Russo, uma monarquia autocrática fundada em 1721 e dissolvida em 1917. Em seu auge, o Império Russo, por volta de 1800, conseguiu em sua extensão máxima ir desde o Oceano Ártico, Mar Negro, Mar Báltico e Oceano Pacífico. Um fato muito curioso a propósito é que desde seus vastos territórios ele já teve o Alasca, conhecido como América Russa, que vai sair de sua posse, de seu domínio, na década de 1760. É considerado como um dos maiores impérios da história, ficando atrás apenas dos impérios mongol e britânico. Foi unificado após várias guerras, que eu não vou obviamente ficar falando aqui cada uma delas, até porque é muita guerra mesmo, muita mesmo. Se vocês já acharam que eu fiquei demorando muito para falar do Império Alemão, falando das guerras austro-prussianas, o Império Austro-Húngaro, poxa, por que você não foi direto do Império Alemão? Primeiro que vocês tinham que conhecer bem os antecedentes, as guerras, e no caso do Império Alemão dava para fazer um vídeo sobre cada guerra em especial, mas no caso do Império Russo não tem como. Vou ter que resumir que 1547 até 1721, viu? Tempo pra caramba, eu avisei. Foi o período também que existiu o Czarado da Rússia. E esse Czarado da Rússia foi a forma como a Rússia achou o meio de se tornar grande, de virar esse Império Russo, que depois gerará o governo provisório russo, que depois vai virar a União Soviética, e depois vai virar a Federação Russa, que hoje está invadindo a Ucrânia, não é? Mas voltando ao assunto, o Czarado da Rússia foi essa forma de unificar e tornar a Rússia grande. É que nem o reino da Sardenha para a Itália e o reino da Prússia para o Império Alemão. O reino da Sardenha, provavelmente, se você não está reconhecendo esse nome, que eu falei muito de passagem, foi basicamente o reino que organizou a unificação italiana, tá bom? A reunificação italiana, na verdade, né? Ressurgimento. Mas, continuando. Dentre seus vários czares, que foi o nome que já existiu, que começou a existir a partir daí, o seu último czar, e provavelmente o maior, Pedro I, assume em 1682. Ele tinha um desejo muito grande de tornar a Rússia grande. Já era grande, né? Na década de 1700 já tinha um território grande pra caramba. Mas ele queria que ela não fosse só grande território, porque havia muita gente grande mesmo. Pega aí o Brasil, por exemplo, na época já era grande, mas era só uma colônia, então ele pensou que é 1662, né? 1822, ainda tem um belo espaço para a independência do Brasil, né? Que vai fazer bicentenário, mas continuando. Já estava divagando aqui, né? Mas continuando. Esse Pedro I queria que a Rússia fosse grande no cenário geopolítico, e não apenas em mero espaço físico. Queria na diplomacia ser grande. Todo mundo olhar para a Rússia e dizer, viu? Olha só, Pedro I fez esse estado soberano ficar grande e ser o que é hoje. Então ele tinha esse desejo, então ele entra na Grande Guerra do Norte, que vai estabelecer a Rússia como grande potência. É muito importante porque a Rússia conseguiu ganhar da Estônia, Livônia e a Íngria no Tratado de Nystadt. Então, após esse tratado, o Império Russo, porque Pedro I sente isso, sente que agora que nós conseguimos esses territórios, nós somos grandes o bastante para sermos o Império Russo. Então ele toma essa decisão em 22 de outubro de 1721, dissolvendo o Czarado da Rússia e criando em seu lugar o Império Russo. Ele vai morrer 4 anos depois, em 1725, com Catarina I assumindo. Ela reinou por apenas 2 anos, mas conseguiu estabilizar as coisas. Porque esse período de transição é sempre muito difícil. Então não menospreze os monarcas de apenas 2 anos ou de alguns meses, por causa que os períodos de transição de um rei para outro são sempre muito difíceis. Mas sim, reina por 2 anos, consegue dar essa estabilizada e reinar com relativa paz, morrendo em 1727, com Pedro II
assumindo, mas vai morrer 3 anos depois, sem herdeiros. E vai acabar assumindo Ana, reinando por mais tempo. Agora nós já podemos falar mais sobre suas ações, já que ela promulgou muitos decretos mesmo, que deveriam, no papel, limitar seus poderes. Mas na prática não era letra morta, não funcionaram. Ela continuou como czarina e autocrata de todas as Rússias. É o nome do título, tá? É o nome do título que foi atribuído aos czares da Rússia. Enfim, ela promulga esses decretos, que são letra morta basicamente, vai reforçar a política de segurança nacional. E aqui eu digo o que seria essa política de segurança nacional. Sempre que eu vi essa palavra, segurança nacional, quer dizer repressão contra quem falar um ai contra o imperador, contra o presidente, contra quem seja quem for. Então, quando fala segurança nacional, é basicamente isso. Às vezes se justifica, às vezes não, mas era uma prática comum, é um assunto muito delicado que eu não vou ficar entrando aqui, não é? Aí, isso aí vocês já estão cheios de outros canais, aqui é só história, tá bom? Então, continuando, ela reforça essa política de segurança nacional, com muitas pessoas sendo mandadas para a Sibéria. A propósito, é no reinado dela que começa mesmo a se estabelecer isso de mandar pessoas para a Sibéria. Que mandar para a Sibéria, basicamente, você exilar alguém para morrer numa morte lenta, dolorosa e agonizante no frio, hipotermia. Você só morre mesmo de frio, mas é lento, que nem você morrer de sede. Mas continuando, ela vai se envolver na Guerra de Sucessão da Polônia. Você vai ver muitas guerras aqui, né? Não só no Império Russo, mas esse canal, a história mesmo, é feita de guerras, né? Especialmente antes da Segunda Guerra Mundial, houve muitas guerras. Também hoje em dia nós estamos vendo essas guerras acontecendo, não é? É até bem irônico ficar falando de guerras assim, da Europa, né? Mas antes que você... A propósito, antes que vocês fiquem perguntando, não, eu não tô falando do Império Russo só porque a Rússia invadiu a Ucrânia, não. Já estava dentro do meu cronograma, que caso vocês não saibam, meu cronograma faz de cada uma das potências que se envolveram, né? Cada uma, as grandes, tá? Não todo mundo, porque todo mundo tem Lituânia, Estônia, Letônia, um monte desses paizinhos aí que ficaram se envolvendo. Sérvia, não vale a pena ficar falando da Sérvia, mas... Tipo, fala da história da Sérvia mesmo. Não vale a pena ficar entrando em muitos detalhes, mas voltando, meu cronograma fala dos principais beligerantes da Primeira Guerra Mundial e depois falar da Primeira Guerra Mundial. Então, por isso eu tô falando do Império Russo, então já tinha esse cronograma, mas eu não consegui falar. Calhou de eu conseguir finalmente encontrar o tempo para fazer esse vídeo durante esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que acabou me motivando também a falar sobre isso, por causa que é muito importante entender o Império Russo para entender a União Soviética, para entender a Federação Russa. E para entender também, talvez, o Putin. Mas, continuando. Essa guerra de sucessão da Polônia, em resumo, é: um cara morre, um cara qualquer, um rei. Entre aspas, cara qualquer, né? O rei, mas enfim. Continuando. Imagina, um rei do país A morre. Tá velho, ou morreu jovem, ou por uma fatalidade qualquer. Morreu, quem importa é que morreu. Mas não deixou herdeiros, nenhum filho. Então aparece o partido B, que quer propor C como rei, mas aparece o partido D, que quer E como rei. Em outras palavras, muitas pessoas ficam propondo várias pessoas para ocuparem o lugar do cara que morreu, porque o cara não conseguiu nem ao menos adotar um filho e legitimá-lo para o cargo, e nem pôde, como era na época, que depois de Pedro I não será mais assim, né? Mas na época você podia dizer: eu quero que fulano seja o meu sucessor, tá bom? Não precisa ser o primogênito, ou não precisa ser homem, pode ser qualquer um, pode ser até para um pé rapado no meio da rua que ele vai ser o seu sucessor. Mas enfim, pelo visto, ele morreu sem deixar herdeiros e sem preferências. Então, alguém tem que nomear por ele. Então, é assim que surgem as guerras de sucessão. Quando muitas pessoas propõem muitas pessoas para um mesmo cargo, e acaba que as pessoas
entre que essas pessoas vão entrar em guerra e vai entrar nessa guerra de sucessão da Polônia, que entra mais para ganhar apoio político do que qualquer outra coisa. Havia um grande interesse, obviamente, por o rei, mas a Polônia era uma coisa que poderia ser lidada mais tarde. Já havia sido muito castigada pelo tempo, não é? Mas não tinha tanta importância assim ainda para o Império Russo. Mas continuando, tanto o começo, quanto o meio, quanto o fim do seu reinado, e também de muitos outros reinados depois dela, vão enfrentar uma coisinha chamada questão. Na história, quando nós falamos de questões, nós estamos nos referindo a problemas, guerras mesmo, intrigas que estavam acontecendo naquele momento. Então, a questão ao sul era basicamente a questão do Mar Negro, que era a única saída viável para os navios ao sul do Império Russo, e que era a única saída viável para os navios nos tempos de inverno, porque congela tudo lá na Rússia. Congela tudo no inverno, os oceanos congelam tudo. Então, só o Mar Negro, especialmente uma partezinha que eu vou deixar o nome mais pra frente, mas Azov principalmente, mas não é esse a principal saída. Azov era o alvo de Pedro I, de a Catarina I, Pedro II, Ana e todos os outros. Essas são as questões, por Azov e outros territórios. Azov Kesh. E um terceiro, que eu não vou falar o nome, mas vocês já devem estar sabendo. Continuando. Essa guerra de sucessão vai terminar em 1738 e sua pretensão ao trono não foi necessariamente atendida, mas como eu disse, era opcional. E também o seu reinado vai se encerrar com essas questões ao sul, mas não vai encerrá-las, elas vão continuar, porque ela vai morrer em 1740 e em seu lugar irá assumir Ivan VI. E a história é triste, tá? É uma história bem triste, mas é necessário falar, a história tem isso. Então ele assume em 1740, obviamente. É depois em 1741, devido à sua baixa idade. Então ele vai passar o resto da sua vida na prisão. Então ele vai tentar sair da prisão, os guardas vão tentar soltar ele. Os guardas não conseguem, os guardas são assassinados. Ele é assassinado para acabar logo com o sofrimento, entre aspas, né? Entre muitas aspas. Porque, obviamente, poderiam ter solto ele, mas você sabe que não era a prática da época, né? As pessoas eram muito cruéis naquela época. Como ainda são hoje em dia, mas principalmente naquela época. Por causa que, por exemplo, imagino que fulano derrubou o ciclano e Beltrano dá uma ideia para o fulano. Ou para o ciclano. Enfim. Para ficar mais fácil de vocês entenderem. João era rei do país A. Por algum motivo, José não gostava de João. Então José derruba João. E o que José faz? Assume, obviamente. E se autoproclama rei do país A. Mas o que acontece? João ainda existe. Mas ele não pode matá-lo. Porque a população pode pensar, poxa, esse cara é um crápula. Ele derrubou o João e ainda por cima matou ele. Então o que geralmente se fazia era prender o cara. Então, a sucessora Isabel I, que derrubou o Ivan VI, vai deixar ele na prisão por muitos e muitos anos. Até os 23 anos, quando ele vai ser assassinado. Mas enfim, era a prática da época. Hoje em dia era horrível, mas na época era legal, que nem escravidão. Não querendo legitimar, tá? Escravidão é uma coisa horrível. Também esse negócio de prender o cara na prisão era uma coisa horrível, mas... Continuando, ela vai sumir após ter derrubado Ivan VI e vai abolir a pena de morte, estabelecer um senado, limitando um pouco os seus poderes, e vai fortalecer muito o consumo interno, porque tinha esse problema na época, né, que a produção acabava escoando. Ela vai fundar a Universidade de Moscou em 1755, a Academia de Artes da Rússia em 1757, vai ampliar o poder dos nobres, algo que vai ocorrer bastante na história do Império Russo, tá? Fica de olho. Isso vai acontecer e muito do imperador aumentar o poder dos nobres. Nunca está autossuficiente, né? Mas ela vai apoiar a Áustria e outros na guerra contra a Prússia, que ficou conhecida como Guerra dos 7 Anos.
E também não caia nessa, tá? Quando diz, ah, Guerra dos 100 anos. Quanto tempo durou? Ah, 100 anos, tá no nome. Não, a Guerra dos 100 anos durou 116 anos. 116, 106, enfim, mas não foi 100 anos. Agora até eu me confundo com essas datas, mas, enfim. A Guerra dos 7 anos não durou exatamente 7 anos. 7 anos uns quebrados, tá? Mas esse é um macete muito importante pra vocês, tá? Não cai nessa de que a Guerra dos 100 anos durou, entre aspas, só. Porque 100 anos é muita coisa, mas enfim. Não cai nessa de que a Guerra dos 100 anos durou 100 anos cravado. Tipo, 365 dias exatos de guerra, a guerra acabou. Um ano. Não tem essa. Sempre é 367. Ou 366. Um ano e um dia. Enfim. Continuando. Ela vai entrar nessa guerra massacrando a Prússia. Também é uma coligação enorme contra praticamente só a Prússia. Inglaterra, Portugal, Império Russo. Portugal também tava nessa guerra, né? Não sei de qual lado, mas tava. Tava do lado dos britânicos também. Isso, tava do lado da Rússia. Enfim, Império Britânico, Império Russo, os portugueses, tava todo mundo metido nessa guerra dos 7 anos contra a Prússia. Que também é outra coisa que você precisa saber. Muito importante. A Rússia sempre vai arrumar problema. Sempre. Só vai ser alguém importante mesmo. Tipo, vai se unir com os ingleses, com os russos nas guerras napoleônicas. Porque depois a Prússia só vai ficar apurrinhando o juízo dos britânicos, dos franceses, especialmente dos franceses. Guerra franco-prussiana tá pra dizer isso aí, né? Mas, enfim, a Prússia também não vai fazer muitos amigos durante o reino da Prússia. Não vai fazer muitos amigos durante esse período. Mas, continuando, ela vai morrer em 1762, no que é conhecido como o Milagre da Casa de Brandeburgo. Para você ter uma ideia, o rei da Prússia queria se matar por causa dessa Isabel I, porque estava arruinando o exército dele. Ela morreu, assumiu Pedro III. Bem feioso, mas continuando. Não precisava ser bonito para ser imperador, precisava só ser imperador. Enfim, continuando. Mas assume esse cara, Pedro III, que em seus breves 6 meses de reinado vai arrumar um monte de problema para a Inglaterra, para Portugal e os outros dentro dessa coligação contra a Prússia. Por quê? Porque ele vai sair da guerra, porque era amigo do rei da Prússia. Por isso o milagre da Casa de Brandeburgo, por causa que quem assumiu na Rússia foi o amigo do rei da Prússia. Então ele sai da guerra e entra de novo, mas entra dessa vez do lado da Prússia e vai e derrota geral, derrota a Áustria, Prússia não, derrota o Império Austríaco, derrota os portugueses, os britânicos e arrasa com geral e acaba que a Prússia vence a guerra. E a Rússia, só para não perder muito, exige umas compensaçõezinhas dos dois lados, tá bom? Mas tudo bem. Assume Pedro III retira a Rússia dessa guerra, ele vai entrar do lado da Prússia, vai derrotar todo mundo, mas vai ser deposto, porque pelo visto ele tinha um problema de temperamento muito alto. Tem isso com os feios mesmo, tá? Também uma outra coisa pra você aprender, pra levar pra vida, os feios geralmente são bravos. Mas continuando, é deposto em 9 de julho de 1762, numa que vai ficar conhecida como uma das maiores incógnitas da história do Império Russo. Quem mandou depor Pedro III? Será que foi Catarina II? Nunca saberemos com exatidão, porque tem esse problema. Era de muito interesse dela, obviamente, muito interesse de todo mundo derrubar o imperador para ele ficar no lugar. Mas nunca se sabe. Talvez tenha sido um cara que gostava dela e derrubou o Pedro III e disse: assume no lugar dele aí. Mas enfim, o que importa é que ela assume no lugar de Pedro III e vai ficar por muito tempo pra época no trono. Que hoje em dia é normal viver uns 100 anos, né? Viver uns 90, mas na época morrer com uns 60 já era morrer muito velho. Então ela vai reinar por uns 30, 40 anos. 37 anos mais ou menos para ser exato. 37, 36, não, 34 anos. Vai reinar por 34 anos. E a propósito não era russa, tá? Era estrangeira. Que em 1762 vai encerrar a dinastia Romanov. Que 2 dinastias
reinaram na Rússia. A dinastia Romanov e a dinastia Holstein-Romanov, ou seja, um ramo alemão dos Romanov. Ou seja, por causa que ela era alemã. Então, dinastia Holstein-Romanov, por causa que Pedro III também era meio que um duque alemão. Então, você entendeu. Ela vai aumentar o poder dos nobres. Eu já disse. Eu avisei pra vocês, né? Eu tentei avisar. O poder dos nobres nunca será suficiente. Mas continuando, o que importa é que ela vai aumentar o poder dos nobres. Vai por fim aquelas questões que começaram no reinado da Diana, né? Ao sul, e consegue definitivamente o controle sobre o Mar Negro. Mas isso irrita um pouco os turcos, né? Que vão começar a Guerra Russo-Turca de 1768 a 1774, que acabará com suas influências, com as influências otomanas em Azov e Kesh, e criará, aí vem ela, na verdade, a região mais cobiçada do momento, o lugar mais conhecido entre Rússia e Ucrânia, exatamente, a Crimeia. Isso mesmo, a Crimeia será criada como protetorado depois dessa guerra russo-turca. Protetorado, tá no nome, tá? Mas por caso você não saiba, é uma região que está sob influência de algum país. Por isso, protetorado da Crimeia. Ou seja, é uma região, eu não domino, mas se o presidente for um cara que eu não gosto, eu derrubo. Entendeu? Basicamente isso. Mas então, não vai durar muito, porque em 1783 a Crimeia será anexada definitivamente. Isso vai irritar os turcos. Por causa que os turcos ainda poderiam apelar um pouquinho para a Crimeia como protetorado e passar por lá no frio. Mas agora não tinha como. Como região russa, os otomanos nunca poderiam ir com a cara de pau e pedir: Rússia, deixa eu passar pela Crimeia aí, para eu ter acesso ao Mar Negro, que é o único mar que não congela no inverno. Aí, obviamente, vai ter um não bem redondo. Então, eles estavam sendo uma guerra russo-turca para conseguir acesso ao Mar Negro e vão ser derrotados. Sim, vão ser derrotados. De novo. Mas então, do nada, após tantas guerras expansionistas, Catarina II decide que quer ser diplomata. Então, ela vai lá e decide mediar a guerra de sucessão da Baviera. Que é a mesma coisa da guerra de sucessão da Polônia. Um cara morreu. E acabou que todo mundo queria saber quem ia ficar no lugar dele. E todo mundo acabou quase que entrando em guerra por isso. Mas, a propósito, a Catarina II meio que inicia isso de mediação, papel que vai ser assumido pelo Império Britânico. Mas continuando, ela vai criar a Liga da Neutralidade Armada em 1779. A propósito, ela é declaradamente feminista. Por isso que em 1789 tem a Revolução Russa. Então você deve estar perguntando: o que houve com a Rússia na Revolução Russa? A Revolução Francesa de 1789. Bem, a Rússia e outras monarquias que tinham desse despotismo esclarecido acabaram deixando de vez do despotismo esclarecido e viraram absolutistas até a alma. Então, começa a Guerra Russo-Turca de 1788 e 1790, provocada pelo rei da Suécia. Vocês me perdoem se eu correr um pouco, tá? Por causa que o tempo não tá sendo meu amigo. Então, essa Guerra Russo-Turca foi provocada pelos suecos. Então fica status quo, ou seja, ninguém ganhou nada. A Rússia ganhou, mas foi camarada nesse caso. Então eles criam o protetorado da Polônia, voltando um pouco, em 1768. Por que eu tô falando isso? Porque em 1794 Catarina vai dividi-lo e vai anexar 70% dele para o Império Russo. E dividir o outro para a Áustria, Inglaterra e por aí vai. E também um dos seus atos mais importantes foi a criação da frota do Mar Negro. Na proposta ela cria também a Liga da Neutralidade Armada, que eu já falei, mas eu esqueci de especificar, que é para proteger comboios britânicos durante a Revolução Americana. Mas continuando, ela morre em 1796. Eu poderia ficar aqui o vídeo inteiro falando sobre o que ela fez, né? 34 anos, muita coisa para falar. Dá até para falar do que das ações dela com o Japão, de como ela executava sua diplomacia com o Japão, mas se você sabe, ia consumir muito do tempo. Então, o que importa é que ela morre em 1796 e assume o seu filho irado. E quando eu digo irado, eu quero dizer cara com muita raiva, tá? Não um cara legal não, tá? Eu digo um cara com muita raiva da própria mãe. Porque ele assume e é um
com certeza o maior o absolutista mais absolutista da história que você vai conhecer, porque já chega chutando a porta, que ele já exclui o direito das mulheres de assumirem o trono, declara guerra no Napoleão e cria o direito à primogenitura, ou seja, agora só primogênito entra, só primogênito homem entra no trono, porque antes era o preferido quem tava. Aí eu digo, eu morri, eu quero que esse cano seja meu sucessor quando eu morrer, entendeu? Basicamente isso. Ele chega declarando guerra a Napoleão. Lembrando que nessa que eu vou falar muito entra e sai aí, tá? Por causa que é guerras napoleônicas, então vai ter esse entra e sai toda hora, que é terceira coligação. Porque a primeira e a segunda foram as guerras iniciais, que foram derrotadas. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, pra só vencerem lá na sexta. Mas, continuando. Ele vai assumir a autoridade em 1729, porque a guerra não estava sendo sucesso não, hein? Perdendo feio pra Napoleão. Então ele volta, ele sai em 1799. Alguns meses depois ele volta no mesmo ano. Ele sai de 1801. É deposto e assassinado em 1801. Assume Alexandre I. O cara, basicamente. Porque ele chega e entra na guerra de novo em 1805. Você já sabe pela cara dele, não é? Agora a Rússia vence, não é? Não. Eles vão sair em 1807. Porque perderam de novo. É muito engraçado, né? Terceira, quarta, quinta coalizões, a Rússia entra e sai, porque entra e perde, sai e vence, entra e perde, sai e vence. Então eles entram, mas dessa vez ele faz diferente. Ele sairia com Napoleão. Mas é um casamento de conveniência brabo, sabe? Ou seja, não tinha química nenhuma entre Rússia e França. Tanto que em 1811, 12 e 13, ele vai realizar em algumas invasões que vão irritar a França, que vai declarar guerra à Rússia, no que ficou conhecido como invasão da Rússia. Os russos vencem. Porque ninguém vence os russos no inverno russo, vocês já sabem, mas continuando. Em 1815, ele consegue derrotar Napoleão ao lado da Prússia e o Império Britânico na Batalha de Waterloo, mas a Europa estava uma bagunça. Uma bagunça muito grande. E perdão aí por ajustar as imagens, tá? Mas porque elas não ficam na posição certa nunca. Mas continuando. A Europa estava uma bagunça. Tava uma bagunça muito braba. Então o que acontece? O Congresso de Viena acontece. O Império Austríaco, junto das potências vencedoras, partem a Europa porque a fronteira estava uma bagunça e fica isso aí basicamente. Fica essa partição toda aí, Baviera dentro do Império Austríaco, Reino da Polônia, Grão Ducado da Finlândia dentro do Império Russo, esse Reino da Suécia e Reino Norueguês que vão ficar meio unidos de uma forma meio esquisita, mas enfim, eles ganham a Polônia nesse congresso, então, stonks, né? Tudo bem, a gente entrou, saiu, mas ganhamos a Polônia, ganhei meu dia. Mas, enfim, continuando. Agora será mesmo, tá? Ele vai fortalecer. Pera. Ele ganha o Congresso de Viena. Fortalece as políticas internas. Nesse período ele se isola muito após a guerra e vai morrer em 1825. Então, assume Nicolau I. Ó, já vou adiantando aqui pra vocês, tá? A partir de agora, os reinados vão ser muito curtos mesmo. Questão de 5, 10 anos. Porque Nicolau I assume, e dá pra resumir bastante, né? Muito antiliberal, ou seja, déspota, repressão contra os nacionalistas, reprime os decembristas, que eram um movimento de rebelião dentro da Rússia, e perdão mais uma vez por ajustar a imagem, mas eu já expliquei. Continuando. Ele morre e assume Alexandre II, que era basicamente um cara muito joia, sabe? Muito legal. Porque ele abole a escravidão na Rússia, é um liberal declarado, ou seja, diminui esse negócio aí de absolutismo que não é bom pra ninguém, que nenhum de nós gosta disso, né? Mas ele é assassinado em 1881. Ele tinha potencial para ser um grande czar, mas não. Os nobres, os burgueses que não queriam ele no poder, então derrubam ele. Então assume Alexandre III, um déspota, o oposto de Alexandre II, que morre em 1894.
Então assume ele, o czar, o rei, o imperador mais azarado da história, Nicolau II, o último czar da Rússia. O último czar e autocrata de todas as Rússias. O nome do título, como eu já disse. Ele era semelhante ao pai, ou seja, um déspota. Uniu-se a Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial. Uma união muito desastrosa, porque a Rússia ganhava praticamente nada com isso. E a Rússia não devia ter entrado nessa guerra, por causa que ela estava quase falida, semi-feudal. E aí entra uma coisa chamada Ofensiva Brusilov, que foi tão grande, mas tão grande, que esgotou os recursos russos. E acaba que a Rússia começa a lutar, né, a minguar os recursos, tanto dentro quanto fora, na frente oriental, que eles lutaram principalmente, né? E acaba que eles assinam o Tratado de Brest-Litovsk. E não, você não viu errado. Trotsky está aí mesmo, tá? Você não viu miragens, não tá errado essa foto, Trotsky estava aí mesmo, tá? Mas continuando. Eles vão perder esse tratado humilhante, vão ceder uma grande quantidade de territórios. E no meio disso tudo, agora, falando do porquê que a Rússia estava tão má assim, a crise não era só na Rússia, a crise era na família. Porque a família não tinha filhos. E como eu disse, o Paulo I, ele assumiu, ele acabou com os direitos das mulheres de assumir o cargo, então só o primogênito homem conseguia. Então, não tinha. Então não havia primogênito homem na família do Nicolau II. E quando nasceu estava com hemofilia, que é o problema de coagulação sanguínea, uma situação muito triste. Mas eles acabaram se aliando com Rasputin, um místico que não era um místico qualquer desses aí, mas que não era qualquer coisa nenhuma para a família real, que pensou que foi ele que fez com que o herdeiro finalmente nascesse. Ainda que com uma doença, né? Mas, enfim, melhor um herdeiro doente do que nada. Mas continuando. Nicolau II, como eu disse, era um déspota muito mal esclarecido, porque teve um episódio chamado Domingo Sangrento, em 1905, uma manifestação pacífica em frente ao palácio dele. Ele manda as tropas matarem a multidão. Aí o povo fica com muita raiva. E aí surge um homem, ele, Vladimir Lenin, ele lidera a revolução. E então, em fevereiro, no calendário juliano, né, que será abolido depois, mas enfim, fevereiro para eles, pra gente acho que julho ou março, enfim. Aí, enfim, o nome que se dá é Revolução de Fevereiro. Eles forçam Nicolau II a abdicar. Ele abdica, na verdade, em favor de outro cara que também abdica e acaba formando o governo provisório russo, sob o governo da Duma, que é tipo uma assembleia que Nicolau foi forçado a criar, mas como ele era um déspota, ele disse que ele podia dissolver quando ele quisesse. Isso irritou ainda mais a população, os nobres, todo mundo. Então, enfim, ele só se ferrou bonito mesmo. Muito bonito. Mas, continuando, esse governo provisório russo será fundado. Não vai durar muito, vai durar só 6 meses. Império Russo dissolvido. Mas eu sei que vocês estão se mordendo de curiosidade. Então vamos continuar um pouco. Segura aí, hein? Tá no finzinho. Mais 3 minutos. Eu juro pra você. Mais alguns minutinhos eu encerro isso aqui. Na verdade, alguns segundos, hein? Mas esse governo provisório russo veio com a promessa de tirar a Rússia da guerra. Mas a Rússia não saiu da guerra. Esse tratado de Brest-Litovsk, na verdade, tinha sido criado no Império Russo, mais ou menos. Era tipo uma carta na manga se as coisas ficassem feias. Mas as coisas nunca ficavam feias. Então a Revolução de Outubro derruba o governo provisório russo, extingue essa Duma e e dá o poder para o soviete de Petrogrado, fundando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o destino de Nicolau? Ele será brutalmente e cruelmente assassinado em 17 de julho de 1918, acabando com qualquer esperança de vitória do Exército Branco. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que acabou meio pesado, né, com morte, destruição, era tirado essa foto, né, mas é porque a história do Império Russo é muito triste mesmo, tá? Muito triste, sempre falando muito sério mesmo agora.
É uma história muito triste. De erros graves que foram cometidos. Também por que aquele Paulo I tinha que ter assumido. E não que seja justificável, mas o ódio dele, principalmente talvez porque ele tenha sido negligenciado pra mãe. Mas por causa também que tinha essa questão de saber de... A mãe não, a Catarina II nunca assumia que era o filho dele, do Pedro III, mas aí acabou que a Isabel criou ele bastante. Tinha ninguém nunca... A mãe nunca ligou pra ele, mas... Aí acabou ficando com raiva da mãe, acabou fazendo aquelas políticas desastrosas, acabou sendo assassinado. Se não houvesse essa política de Paulo I, tudo estaria bem para a Rússia. Eles teriam sido depostos como todos os outros impérios por meio de plebiscito. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.